Bem, avançando um pouco mais, agora no indicador que é tempo médio para reparo, na condição agora de indicadores de mantenabilidade, o próprio nome já remete à função, né? Tempo médio para reparo significa o quê? Que eu vou começar a calcular, cronometrar, do tempo que a manutenção fica como responsável para fazer o reparo no equipamento. Vamos lá, teve a quebra, manutenção começou a fazer o reparo, né? Então começo a marcar se o reparo vai ser feito ali, se vai ser levado para uma oficina, enfim, eu vou marcar esse tempo. Quando eu coloco disponível para voltar esse equipamento, eu paro de marcar. Então eu tenho total de tempo que demorou para ser feito o reparo, né? O total de tempo que eu fiquei consertando esse equipamento. Beleza. Quando eu pego isso e divido pelo número de falhas, aí eu tenho o tempo médio, né? Estou fazendo uma média, então eu estou fazendo o tempo médio para reparo, tá? Agora o seguinte, lembrem que eu falei sobre analisar os indicadores. Nesse daqui, tempo médio para reparo, o melhor, né, é quando esse tempo médio para reparo diminui. Quanto menor o tempo médio para o reparo, melhor. Por quê? Porque eu vou estar conseguindo reparar, vou estar conseguindo consertar, vou estar conseguindo acertar esse equipamento de uma maneira mais rápida. E aí, se eu consigo fazer esse reparo em menor tempo, esse equipamento volta a operar, volta a ficar disponível, né? Então, isso é interessante, que quanto menor seja esse indicador, é melhor, tá? Bem, aqui eu tenho o tempo médio de reparo em uma empresa, né? Os valores aqui também ficaram um pouco, ficaram padrão, né? Mas a gente consegue perceber um pouco aqui pela barra, né? Pensando que na vertical eu seria o tempo médio propriamente dito, na horizontal pode ser o ano, né? E aí a gente observa que vem caindo o tempo médio entre reparo. Isso, um dos motivos claramente que a gente pode alavancar é que quanto mais tempo eu estou trabalhando com essa máquina, né, mais expertise, novamente mais know-how eu tenho, então eu consigo consertar ela mais rápido. Qualquer equipamento que eu tenho quebrou uma vez, eu abrir, eu vou demorar um tempo maior para consertar, mas a segunda vez eu já vou ter um know-how melhor, já sei as ferramentas, já sei como fazer. Então o tempo médio para eu estabelecer, para eu de fato fazer esse reparo, ele vai diminuindo, né? Provavelmente até chegar em um tempo mínimo, né? Porque também eu não vou conseguir zerar, porque se eu estou tendo reparo eu vou cronometrar, né? Mas assim, um tempo onde que eu não vou fazer a operação, a manutenção de maneira precisa, né? Então vai chegar em determinado tempo também de reparo que eu tenho que ter um tempo mínimo, né, para reparar, para abrir, para consertar. Mas a tendência é que ele vai diminuindo ao longo do tempo e se estabilize quando eu tenho um know-how completo de realização de serviço daquele equipamento, tá? Então aqui mais um do tempo médio para reparo, né? Então a gente observa aqui que o amarelinho ele vai oscilando, então quando o tempo médio de reparo nesse caso aqui não é zero, né? Mas pensando se fosse zero, não teria índice, né? Porque não teria reparo. Especificamente, se ele fosse zero ao longo do período todo, né? Lembrando, que eu posso não ter reparo, né? Se eu não tenho reparo, obviamente esse indicador perde a função. Eu estou pensando só na perspectiva do reparo, tá? Mas aqui tem o tempo médio, né, para reparo. Só que acabou ficando desconfigurado aqui, infelizmente. Indisponibilidade operacional, agora a gente tem que virar a chave, né? Cada vez que se passa de um indicador para o outro, existe essa necessidade para a gente interpretar um pouquinho. O que é indisponibilidade, né? A explicação teórica é o percentual do tempo total do período em que o equipamento ficou paralisado por responsabilidade da manutenção. Então, esse indicador é o tempo total para a parada da manutenção sobre o tempo planejado para operação no período. Então, vamos pensar assim, gente. Eu tinha que estar operando aquela máquina por 1.000 horas. Só que, vamos pensar em 100 horas, né? Só que
ela em 100 horas, vamos supor o seguinte, que ela ficou 10 horas parada, né? Então ela ficou indisponível 10% do seu tempo, né? Se eu tenho 100 horas para a operação ficar e ela, vamos supor que ela ficou 20 horas com a manutenção, ou seja, ela ficou indisponível por 20% do tempo, tá? Então eu consigo ver quanto tempo ela ficou indisponível com esse indicador, tá? E agora aqui a perspectiva é quanto menor o tempo de disponibilidade, né, melhor, né? Quanto menor, melhor, tá? Então essa é a perspectiva aqui de indisponibilidade operacional. Aí eu tenho algumas características. Eu posso ter indisponibilidade total, indisponibilidade por falha ou indisponibilidade por parada programada, né? A total, obviamente, vai somar as paradas por falha e as paradas programadas. A indisponibilidade por falha, o tempo total é só das paradas por falha, e a indisponibilidade por parada programada, obviamente, só o total de paradas programadas, né? Então, acho que está claro essa questão da indisponibilidade. 20% significa que 20% do tempo que era previsto para operar, ela ficou com a manutenção, né? 30%, 5%, e assim nessa mesma perspectiva.